Signo de Escorpião, vamos lá para a leitura de vocês, meus amores, como vocês estão? Espero que sejam muito bem. Para você que é novo em este canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Flávio Miguel. Para você que já é residente no canal, né? Tá sempre por aqui curtindo, comentando, compartilhando, ripando, meu muito obrigado. Agradeço de coração, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também. Não vou aceitar duas logo de entrada. Tinha um recado. Agenda aberta, tá? Não tem muitas vagas. Que mais? No final nós temos o novo caça-palavras, ele tá diferente, então eu vou até explicar lá no final, vou fazer um esquema com a tela aqui para mostrar, tá? 9 de espadas, rei de espadas, uma decisão aqui que tá causando uma ansiedade ou alguma questão aí de preocupação. O Scorpions, vamos ver o que é essa parada aqui, mais uma. E, gente, no final eu vou falar sobre a Tati, tá? Que é a pessoa que faz que cuida das minhas energias de judiação. Pra mim é melhor, enfim. Mas eu vou falar sobre ela. Então, para quem quiser aí, Flávio, preciso alinhar a chácara, preciso fazer abertura de portal, preciso isso, preciso aquilo. É com ela, tá? As de espadas. Tá, vamos lá. Bem interessante, porque aqui a gente abriu uma situação bem pontual, Scorpions, embora no final, no fundo do deck, nós tenhamos aqui o enforcado com 3 de paus, com o mago, que me mostra uma situação sendo resolvida, ou seja, aqui existe uma movimentação na sua vida, sim, com relação a alguma situação nova. Pode ser uma questão envolvendo relacionamentos para algumas pessoas, porque nós temos os amantes aqui, 4 de paus, não necessariamente, tá? Mas pode ser também. 4 de paus fala muito de trabalho, parceria. Pois bem, o que acontece aqui? Abrimos Scorpions com o 9 de espadas. E aqui só tem arcano menor, tá? Mas calma que a gente já vai clarificar tudo isso aqui. E ele veio clarificado pelo rei de espadas. Eu não sei, na leitura anterior, eu não sei se saiu para vocês o rei de espadas como uma forma de tomar uma decisão, não lembro se foi na leitura de Escorpião, de tomar uma decisão de uma forma um pouco mais egoísta com relação a alguma questão, enfim. Aqui existe uma espécie de uma ansiedade e uma preocupação, na realidade bem interessante, porque essa leitura aqui, ela tem as mesmas lâminas aqui, não na mesma posição, mas as mesmas lâminas com relação à leitura de aquário. Então, se você tem aquário aí, dá uma olhada. Porque aqui nós temos uma situação de gatilhos, né, para algumas pessoas. As de espadas, 9 de espadas, lá saiu alguma coisa desse tipo. E aqui tem essa coisa de você talvez estar precisando agir de uma forma um pouco mais racional com relação a alguma questão. E quando a gente traz essa coisa do racional, Scorpions, é muito importante ter em mente essa pegada do vou tomar uma decisão baseado aqui nos meus interesses, né? Só que o 9 de espadas não é uma lâmina muito agradável. Fala de uma perturbação mental, sim, né? Fala de alguma questão aqui que talvez para algumas pessoas esteja gerando uma ansiedade muito grande, para outras pessoas talvez esteja aqui trazendo uma espécie de uma preocupação. Só que nesse tarô eu gosto muito de como é ilustrada o 9 de espadas, né? Porque aqui, embora mostre a pessoinha meio que abandonada no rolê aqui, né? Parece tão uma espécie de um calabouço, alguma coisa assim, representando, logicamente, a mente da pessoa. Se você observar aqui, ó, deixa eu ver, tem 2 espadas aqui, ó, que elas não estão presas, né? Só que, tem um buraco ali, tem uma teia de aranha. Só que se você observar, tem uma brabuletinha aqui. Eu vou tentar chegar mais perto. Tá vendo que tem uma brabuleta na teia de aranha? E ela tá de boaça, tipo, curtindo o mó rolê. Enfim. O que é essa borboleta na teia de aranha representada aqui, né?
mostra que existe algum tipo de situação em que talvez você esteja observando algo como uma espécie de uma armadilha, como algo que talvez venha te prejudicar, né? Não, gente, quando a gente fala assim, é importante ter em mente, pô, é um negócio assim que, tá muito na cara de que você vai se ferrar, não é para você essa mensagem, tá? Mas se não é, enfim. Mas mais importante do que isso, mostra que talvez algumas pessoas do signo de Escorpião estejam não se enxergando, mas se sentindo, e principalmente na cabeça, sem saída com relação a alguma coisa, onde talvez a saída que você esteja observando ou vislumbrando, ou até mesmo pensando, ela é uma saída que ela pode vir a te prejudicar, porque representado por essa teia de aranha, pô, vou ter que atravessar aquelas teias de aranha, né? Vou ter que, me submeter a isso, talvez aqui, alguma coisa que você, na sua cabeça, você esteja interpretando isso como algo perigoso, onde na realidade não existe essa questão desse perigo, né? Não tem, na realidade é uma coisa ali mais que você está pensando com relação a alguma situação, seja ela qual for. Então, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser isso, pode ser... Embora nós tenhamos aqui um 3 de copas, clarificando aqui um as de espadas, né? E o as de espadas do lado desse 9 de espadas, falando para mim dessa coisa de algo novo, de fato, onde tem as possibilidades, né? Espadas é uma lâmina muito cruel, vamos dizer assim. Até o as, que é algo sendo entregue pela espiritualidade também, assim como todos os ases têm um peso muito grande no tarô, o as de espadas é o que mais mostra a possibilidade de algo dar errado, mas também dar muito certo, né? É muito como você enxerga, é muito como você recebe aquilo, ou como você vai estar nessa situação. Então esse 9 de espadas representa muito essa cabeça escorpiana com relação a essas questões. Tá, eu me enxergo ou me sinto sem saída com relação a algo, mesmo que tenha uma saída, ainda essa saída ela pode representar algum tipo de perigo, representar algum tipo de situação que eu não quero ali ter que lidar com isso, né? Pode até ser uma questão aqui familiar, cruzando com 3 de espadas, porque, por exemplo, sei lá, talvez algo que você vá fazer aqui venha desafiar, entre aspas, né, obviamente, aqui algum contexto familiar seu, né? Algum dogma, alguma coisa ali que talvez você entenda que você, sei lá, trabalhar com banda, né? E de repente você vai trabalhar com macumba, como assim? Né? Ou sei lá, você tá afim de uma pessoa que não tem nada a ver e tipo, ir nessa direção é como se isso viesse a ferir aqui, né, outras pessoas. Então tem muito essa energia nessa questão do 9 de espadas. Por outro lado, a gente tem um 3 de copas, que é um contexto de celebração, que vem clarificando-se as espadas, ou seja, né, aqui me mostra que existe uma força, né, interna, Scorpions, que vai trazer sentido de realização aqui para você com relação ao que você queira iniciar ou fazer. E isso daqui pode vir a se apresentar para você nos próximos dias, se é que já não se apresentou. Tá? Flávio, como assim? Eu vou pedir para clarificar, já começar inclusive nesse as de espadas, para a gente ver o que é essa situação que está causando tanto as de espadas, né, cruzando direto aqui com nosso querido rei de espadas, quanto o rei de espadas propriamente dito. Qual que eu começo aqui? Pelo rei de espadas. Rei de espadas, tá não? Príncipe de espadas. Ah, entendi. Porque é uma coisa aqui meio que aventureira, né, o Scorpion?
não aventureira, né? Príncipe de espadas batendo direto com o rei de espadas é como se me mostrasse, primeiro, nossa, várias situações, mas vamos lá. Primeiro, alguém inseguro, por talvez achar que não possa dar conta de algo. Segundo, aqui pode ser você se sentindo menor dentro de uma situação. É como se você... Aqui claramente sai da sua zona de conforto, mas não é muito por essa questão de zona de conforto, tá? Que eu vou falar isso. Tem a ver. Mas, tipo, sabe quando a gente olha para uma situação e fala assim, isso daí não é para mim, não. Eu não dou conta desse trem aí, não. A página de espadas também ele traz essa coisa da treta, né? Da briga, da discórdia, do conflito. Porque tem livros que falam até que o página de espadas ele pode trazer ali a premonição de uma guerra, né? No sentido guerra mesmo, tá, gente? Por exemplo, um página de espadas Eliabito e a lâmina do mundo poderia trazer essa questão, vendo com 3 lados. Fala página de espadas, mas não é isso, tá, gente? Agora sim. Agora a coisa tá fazendo sentido. A lâmina do carro. Tem para algumas pessoas aqui uma situação de mudança que vai exigir, né? Eu vou falar na situação futura, e eu vou falar na situação futura justamente por ser um 9 de espadas com as de espadas. E essa coisa do 9 de espadas falando muito de ansiedade, isso pode estar me mostrando que é algo que talvez para algumas pessoas não tenha acontecido de fato. Ai, meu Deus, café Flávio, gelado e amargo. Vou lançar esse café. A lâmina do carro aqui me mostra que é algo que para vocês vai gerar uma mudança muito impactante, muito grande, né? Muito forte aqui. E clarificando sim um página de espadas, me mostra também essa coisa do início ou do reinício. Para algumas pessoas aqui pode estar representando um reinício de vida, literalmente falando, porque a gente tem um arcano maior agora no meio desse bololô aqui, né? Dessa salada de frutas escorpianas. Mas a lâmina do carro é sempre interessante lembrar que ela fala dessa coisa de um triunfo, mas num conceito de rei de espadas e 9 de espadas, é muito a preocupação com o que vem lá na frente, como que vai ser. Então vamos imaginar aqui que você está muito de boas na sua vida e de repente chega ali uma comunicação, uma proposta, numa festa que talvez você vá ser convidada, vai ser convidado, né? Ou num rolezinho que você vai fazer, ou até mesmo uma reunião com amigos ou com pessoas, ali você conhece alguém. Ou, por exemplo, você conhece alguém que trabalha na empresa XYZ que você sempre quis trabalhar, só que essa empresa não é onde você trabalha, é em outro lugar, enfim. E de repente, a proposta acontece aqui, né? Pô, gostei de você, bora casar? Nossa, isso aí é sacanagem, né? A pessoa no meio da festa, vamos casar. Enfim, mas só para ilustrar, tá, gente? Brincadeiras à parte, pô, manda um currículo para mim, que sabe essa coisa do tipo assim, ou sei lá, aqui pode mostrar uma questão de uma parceria, 3 de copas, vamos celebrar, vamos fazer? Pode também, né? E aí o que acontece? É algo que realmente vai mudar, assim, a sua vida da água para o vinho. E tá vindo anunciando alguma coisa assim pro signo de Escorpião e faz tempo que tá vindo esse tipo de mensagem, né? E por quê, né? Flávio, por que às vezes as mensagens se repetem e vêm falando a mesma coisa? Gente,
a gente tem que lembrar que são energias predispostas e a gente está falando com uma egrégora, a gente conecta com uma egrégora, né? Com o inconsciente coletivo, ou seja, se o inconsciente coletivo ainda está emanando esse tipo de energia, é o que a mesa vai pegar, é o que o tarô vai pegar de fato, né? Então aqui dá para entender essa coisa, só que eu não sei se aqui nesse 9 de espadas, com esse pajem na mesa, é como se você estivesse criando... Não me leva mal que eu vou falar, não falo aqui as coisas de forma julgando, muito pelo contrário, tá? Eu quero que todo ser humano se dê bem mesmo na vida, né? Lógico, alguns eu quero mais é que se... Mas assim... Calma. É como se você tivesse meio que arrumando um problema para cada solução dentro de uma coisa, ou viesse agir dessa forma, sabe? Arrumando realmente um problema, uma situação para cada coisa que aparecesse ali para você. Então vamos supor que de repente acontece um convite de trabalho e a pessoa fala, tá, mas eu primeiro vou ter que ir para ver um local para morar. Aí a pessoa fala, não, mas isso daí, ó, essa coisa de estadia a gente arruma. Tá, mas aí eu vou ter que mudar o meu guarda-roupa. Não, mas lá a gente vai te dar um uniforme. Não, mas aí eu vou ter que gastar dinheiro com comida. Não, mas lá na empresa você vai poder ter alimentação, você vai ter que se virar com sua janta, né? Mas tem café da manhã, tem almoço, né? Não, mas aí eu vou ter que, sabe, quando vai colocando uma coisa em cima, mas não porque você está fazendo isso ali deliberadamente, você não quer, talvez possa ter aqui alguma coisa impedindo, sim, alguma questão mais profunda, pode ser, né, algum medo, apresentado por algum tipo de insegurança, mas aqui é muito... por essa coisa da ansiedade, da preocupação de como vai acontecer, sabe? Então vamos supor que não seja um trabalho, mas uma pessoa, aquela coisa assim, mas não sei, e se essa pessoa for assim, se essa pessoa for assada, de repente a pessoa se mostra diferente, aí você acha um outro defeito, alguma coisa. Gente, isso é super natural, tá? Não estou falando de uma forma julgando aqui não, pelo amor de Deus. Olha o carro aqui. Poucas palavras pro carro, tarô. Hein? As de copas, gente. Nossa Senhora. Pô, a gente tá falando um as de copas, ô Scorpions. Aqui é um início de algo. Nós temos dois ases na mesa, né? O as de copas e o as de espadas aqui. E aqui é algo assim, bem... Já muda um pouco a figura, porque onde o as de espadas traz esse conceito de tipo, tem uma possibilidade grande de dar errado, ele já entraria mais como você ali meio que arriscando em algo, por conta desse as de copas que entra já numa energia um pouco mais emocional, ou seja, é algo aqui que eu entendo que algumas pessoas do signo de Escorpião esperaram por isso, sabe? Tinham essa expectativa, 9 de espadas no meio da brincadeira. Coisa de expectativa aqui também. Sabe, eu quero essa mudança, eu quero alguma coisa ali, mas... Fala do 9 de espadas. 9 de espadas? Fala do 9 de espadas. Agora mudou a figura. Entendi por que foi solicitado. E não cai a energia de vocês, né? Rainha de espadas. Putz, aqui complicou, porque é o seguinte, vamos lá. Vamos falar dos arquétipos rapidinho. Vamos falar dos arquétipos rapidinho aqui, só para você entender. Yin e Yang, tá? Divino feminino, Yin, divino masculino, Yang. Divino masculino, execução, divino feminino é a criação, a idealização.
aqui tá foda, porque é o seguinte, a rainha de espadas, que é o processo de idealização, ou seja, é aquele negócio onde você faz o plano, bota no papel, onde você, né, ou na sua mente, você já meio que cria ali uma articulação, cria um meio, uma possibilidade, ela tá em cima do 9 de espadas. Ou seja, é como se o seu processo de idealização aqui, ele tivesse meio que sobre nuvens, aqui, sob nuvens, não sobre, né? Abaixo de nuvens aqui, sendo encoberto por esses pensamentos, por essas coisas. Por isso que aqui existe nessa coisa do agir, do fazer acontecer, que eu entendo que vai ser onde o bicho vai pegar mesmo, por conta dessa questão, né? Tarô, como é que faz aqui? Tá, pode ser dito só alguma questão aqui do 6 de espadas no fundo do deck. Mudança de pensamento. Pode ser dito alguma questão. Aqui é como se você precisasse meio realmente ter. Olha. Vamos lá, eu vou explicar. Antes de pedir uma lâmina aqui para a Rainha de Espadas, eu ia perguntar como é que vocês fazem para sair disso aqui. Tarô, mais do que rapidamente, me mandou a lâmina do Sol. Simplesmente a lâmina do Sol. Simplesmente uma das lâminas mais poderosas do tarô. Né? Que traz clareza, que traz entendimento aqui. Ou seja, nessa questão da Rainha de Espadas, é muito essa energia aqui. Só que a gente está falando de um arcano maior. Por que o sol na mesa, tarô? Temperança. Outro arcano maior. A temperança fala de equilíbrio, equilibrar aqui, principalmente questão emocional, mas batendo em cima de uma situação mental. Fala do emocional aqui dessa galerinha de escorpião aqui, tarô, que está se conectando com essa energia. Pode ser. Vou pegar o tarô aqui para a gente não sair do rolê. Pode ser dito aqui, tarô, alguma questão do emocional? Caraca, nunca fiz isso aqui. Vamos lá. Não faz. Fala do emocional. As de paus. Fala no as de paus. Complemento aqui, tarô. Tem 21. Sol veio de novo aqui no A gente está falando de uma questão emocional e veio um as de paus. Nós temos 3 ases na mesa agora. As de espadas, as de copas, as de paus. Numa questão do emocional aqui, eu não sei, eu não tenho como negativar isso aqui, porque o sol ele não tem, a não ser que você tiver, a não ser que essa lâmina do sol aqui, ela esteja mostrando um excesso de brilho, vindo até ofuscar alguma coisa, mas não é isso que eu tô pegando nessa energia, tá? Na questão do seu emocional. E por que eu perguntei do emocional? Por causa da temperança em cima do sol, em cima da Rainha de Espadas. Existe uma energia aqui, ô Scorpions, de muita força. O as de paus, ele traz aqui algo rápido acontecendo, ele traz algo que traz uma espécie de como é que chama? De uma empolgação, sabe? E é como se o tarô estivesse falando aqui para você que esse tipo de empolgação, ele pode sim, de alguma forma, interferir nas suas decisões. Seja ela qual for, numa questão de relacionamento, ou até mesmo aqui, você tentar controlar isso.
Flávio, como assim? Puta paradoxo, controverso aí que você falou. É exatamente. Para algumas pessoas existe essa coisa do excesso e para outras pessoas existe a coisa da falta, do querer controlar. E quando você controla o seu emocional, principalmente numa energia de paus, onde a energia de paus ela fala muito com o espírito, e não tem como negar, 2 vezes a lâmina do sol, a temperança na mesa. Né? Numa coisa de empolgação, numa coisa de controlar, é como se você estivesse controlando ali uma vontade do seu espírito, um desejo, alguma coisa ali que e você, né, o seu interior, ele entendesse que isso daqui de fato é para você, é uma coisa bem bacana, é uma coisa que vai te... Por isso o As de Copas em cima dessa questão do carro. Entende? Tarô, fala para mim aqui, em cima da temperança. Como que essa temperança entrou batendo no sol aqui? Outro tarô. Aí cai a temperança de novo. Esse uns 26. Ô, meu pai, não estou conseguindo fazer umas leituras rápidas, né? 3 de espadas em cima da temperança. É como se você precisasse aqui o 3 de espadas, 2 de espadas, 2. Entraria como um medo mesmo. Na temperança, putz, é medo. Medo. Entendi aqui. Fica aqui, ó, tanto espaço. Cap, fica com essas duas. Obrigado. Vamos lá. 3 espadas em cima da temperança. E aqui a gente está falando sim de situação mental, mas tem uma questão emocional. Então aqui tem alguma dor, ou alguma coisa, ou esse 3 de espadas em cima da temperança é um medo mesmo. Sabe? É um medo de agir, é um medo de eu diria até um medo de ser feliz. Um medo de realizar. Flávio, ninguém tem medo de ser feliz. Aposto milão com você. Olha, posso dizer com propriedade, olha que eu já fiz atendimento para mais de 1.500 atendimentos. E eu posso garantir que 98% a pessoa tem medo de ser feliz. 98%. Flávio, como é que conserta isso? Tem que entender o que é que está causando esse medo de ser feliz. Talvez é uma questão de permissão, né? Por conta da sua família, sei lá, talvez seu pai e sua mãe não foram felizes e você não se sente na permissão de ser, né? A não ser que você se desconecta. Por isso que às vezes tem, né, dentro de uma família, um irmão que se destaca, né, que dá certo e os demais não. Né? Um conseguiu se desconectar dessa energia, os outros não. E aqui em cima da Rainha de Espadas, Scorpions, eu não tenho nem como falar que aqui não... Porque aqui a gente está falando de uma idealização no 9 de Espadas. Então vamos supor que a coisa chega para você, esse As de Espadas aqui, esse As de Copas, seja o que for, ele chega para você, ele vai te causar essa reação, mas você vai precisar ser mais forte do que o medo. Você vai precisar ser mais forte do que a sensação negativa. Flávio, mas e se eu me ferrar? Se você se ferrar, você vai se ferrar porque você entrou no As de Espadas já num circuito de derrota, não num circuito de neutralidade, que é o que a lâmina da temperança fala. A lâmina da temperança, ela não é nem lá nem cá, ela é uma lâmina quarta-feira.
sabe? Tipo, é o equilíbrio, é a neutralidade. Quando você entra dentro de uma energia de neutralidade, como assim, Flávio? Tá, tudo pode dar errado, mas tudo pode dar certo. Então eu vou me manter no centro ali, eu não vou pender para nenhum lado. Já que eu não consigo entrar naquela energia mais, né, foda de tipo, não, vai dar certo, porque quando você entra, automaticamente vem aquele monstrinho na sua cabeça e fala, não vai dar não, né? Mas também você não entra na energia do tipo, vai dar errado, isso não vai funcionar, isso daí vai... Entende? E eu acho que é por isso que ela caiu em cima dessa lâmina do sol, para você ter clareza com relação a isso. Mas a rainha de espadas em cima do 9 de espadas é complicado. Porque se a rainha de espadas ela se sente ali... Se ela sente que vai dar alguma coisa, que vai dar ruim, ela meio que se arma, sabe? Ela é tipo uma aranha armadeira mesmo aqui. Ela, tipo, tá aqui, levanta as perninhas e pula em você. Já viu uma dessa? Daí, fila da mãe, uma vez pulou uma dessa. Em cima do rodo, deu um triplo mortal carpado. Falei, filha da mãe, que é o Spider-Man em cima. Enfim. Tarô, fala do As de Espadas aqui, por gentileza. Dá mais uma em cima do As de Espadas. Meu Deus do céu. Ó, Scorpions. Bom, eu jogo com a verdade. Quem me conhece sabe que eu não fico dourando a pílula e não fico enfeitando o pavão aqui. Tá? Não preciso disso. Mas nós viemos aqui com duas energias distintas, né? Um arcano maior e um 3 de espadas, onde o 3 de espadas já veio aqui em cima da temperança. Certo? Certo. Flávio, o que representa esse As de Espadas aqui? É exatamente o que eu estava falando anteriormente. Onde o eremita, o grande Eremolhas aqui, ele, por ser um arcano maior e por ser um arcano que traz um conceito de finalização... Deixa eu ver uma coisa... Às vezes parece brincadeira, né? Tem gente que não acredita no tarô. Olha o que está no fundo do deck. Flávio, que lâmina é essa? Eu não entendo de tarô. Roda da Fortuna. A lâmina do eremita é a lâmina número 9. A roda da fortuna é a lâmina número 10. Você já deve ter ouvido falando, a gente está num ano 9, um ano de finalizações e não sei o que lá. Enfim. É justamente a energia do Eremolhas aqui, do eremita. Onde o eremita aqui representaria, sim, uma espécie de um fim, entre aspas, de uma peregrinação, de uma busca. Mas o 3 de espadas representa a dor, representa o sofrimento. E aí é complicado por quê? Porque são as duas faces da lâmina do As de Espadas. Ela tanto corta para um lado, quanto corta para o outro. Então, se a gente for colocar essa situação, ela está representada assim, ó. Esse lado corta para o 3 de espadas, esse lado corta para o eremita. O fim dessa peregrinação. E aí, a gente vai para quê? Para o fundo do deck, roda da fortuna. Onde tudo pode acontecer. A virada. Aquele momento de virada de chave, aquela coisa que fala assim, pô, era isso. Era essa pessoa, era esse trabalho, era esse projeto, era essa vida, era esse local, era essa viagem, era essa decisão, era essa escolha. Saca? Aqui, ó.
o Scorpions. 3 de copas. Só para entender uma coisa. 8 of Pentacles. Onde o 3 de espadas, ou 3 de copas, ele representa aqui a motivação, ou seja, eu entendo que sim, as escorpianas e escorpianos vão seguir um caminho inevitavelmente. Grava. Inevitavelmente, aqui tem um caminho. Se ressoou essa leitura, esse caminho, essa situação das espadas, ela pode vir a acontecer ou não? E Flávio, me explica, eu vou explicar rapidinho para não ficar tão longa a leitura. Porque se essa energia, 9 de espadas, rainha de espadas, temperança, sol, persistir, isso daqui não acontece. É como se essa situação ela fosse protelada, sabe? Ela fosse esperar aqui uma maturação por parte de escorpianos e escorpianos. E aí a gente falando de tipo assim, questão inevitável, um caminho aqui ele vai acontecer, ou seja, um motivador. O motivador, ele está dentro dessa questão do 8 de ouros. Né? O 8 de ouros ele fala de algo que está sendo construído, ele fala também então, de dar continuidade a alguma coisa ou não. Ele fala aqui de você se reconhecer ou não. Flávio, mas está falando de um 3 de copas. Gente, como é que eu faço para explicar para você que está me assistindo que às vezes que até o ato de você não tomar uma decisão é uma decisão? Como é que eu faço para explicar que até o fato de você desistir de algo é uma conquista de alguma coisa? É difícil, né, a gente olhar por essa vertente, por esse lado, mas é inevitável. É inevitável. Às vezes a gente desistir de alguma coisa é uma conquista. Pra gente é. Não corri o risco de passar pelo 3 de espadas. Não corri o risco de finalizar uma trajetória, mas também não me lasquei. E outro caminho vai ser apresentado, outra frequência vai ser conectada, sua matrix ela vai ser reescrita e ela está sendo reescrita a todo momento e está tudo bem, né? Essa leitura foi legal. Então fica, Flávio, e aí, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? O que você acha que você tem que fazer? É com você. Conselho. Vai vir um conselho bem neutro aqui, eu acho. E aí que vai vir? Conselho. Ouça a sua intuição. Autossacerdotisa. Vai ter gente que vai me xingar? Vai, mas briga com você, filho. Isso aqui tá conectando com você, não tá conectando comigo, não, tia. Não tá conectando comigo, não, tio. É com você, briga com você. Ouça a sua intuição, autossacerdotisa. Ouça a sua espiritualidade. Ouça, fala, mas eu não sei ouvir minha espiritualidade, né? Não é que você não sabe ouvir sua espiritualidade, é que você não cancela o ruído. Cancela o ruído mental aí que você ouve. Como, Flávio? A hora que você tiver com a cabeça que nem... Você fala, quem está pensando nesse momento? Quem está pensando isso? Trava na hora. A Matrix não tem como ter controle sobre isso. A Matrix é tudo isso, tá? Vamos lá por caça-palavras, gente. Eu vou explicar rapidinho. Já na sequência eu vou falar da Tati, tá? Gente, eu coloquei diferente aqui para mostrar, porque esse caça-palavras é diferente mesmo, tá? Aqui nesse caça-palavras, conforme vocês estão vendo, ele tem arcanos maiores, menores e da corte, e ele tem números aqui também, tá? Isso aqui já é a propósito de um negócio que eu quero trazer mais para frente para vocês. E como é que funciona?
Tá vendo aqui, meus? Eu vou até mudar aqui, ó. Vou levantar para você ver. Deixa eu ver se... Ih, travou. Pera. Tá vendo aqui, ó? Dá uma enquadrada nesse rolê. Pois bem, aqui nós temos números, aqui nós temos os arcanos. Quando você entra na guia posts, você amplia, você vai ter essa imagem. Ou seja, o que tem aqui, tem aqui. O que tem aqui, escrito embaixo, está contido no caça-palavras. Então vamos supor que você encontrou aqui o 9 de espadas. Né? Na guia posts, você vai clicar lá em ler mais, vai ter o conselho, a mensagem que o 9 de espadas está te trazendo. Vamos supor que você encontrou aqui o número 53, porque eu já vi, ele está aqui, ó, tá vendo? 53 está aqui, né? Tem outros números. No mesmo lugar, você vai encontrar o que esse número quer dizer, tá? Flávio, eu posso procurar um escrito e um número para complementar a mensagem? Pode. Flávio, eu posso utilizar esse caça-palavras mentalizando uma questão na minha cabeça e o que eu encontrar, ele pode sim me trazer uma espécie de uma resposta? Pode também, tá bom, ô Scorpions? Então aqui você pega o seu conselho, você mentaliza, você, enfim. Na guia posts tem tudo lá bonitinho escrito. Flávio, não se entra na guia posts. No primeiro comentário fixado vai ter o link, tá bom? Lembrando que para leituras particulares vai estar na descrição do vídeo também. E, gente, é o seguinte, eu iniciei um tratamento com a Tati é quem cuida das minhas energias, né? E eu iniciei um tratamento com ela, para mim é a melhor que tem nessa questão. E, eu pedi para ela fazer uma parada, que é um divórcio energético comigo. Gente do céu, que transformação. Lógico que não é para todo mundo, ela faz investigação na mesa, se for permitido, ou acusar alguma outra coisa. Então, para quem quiser, Flávio, só quero especular, para mandar para ela, ver se precisa de alguma coisa. Manda para ela, vai estar na descrição do vídeo também o número do WhatsApp dela. E ela vai fazer a investigação para você alinhar suas energias, tá bom? Então, é esse o recado para você que ficou até agora, meu parceiro JC, pedindo o seu pedindo o seu like. Quem puder, ripa o vídeo aí, dá uma ripada no lombo do vídeo, por favor, vai ajudar bastante, tá? Que mais? Agradeço quem já fez tudo isso, meu mestre JC, meu parceiro JC, grande Yeshua, enfim. Meu parceiro JC aqui agradecendo você que já fez tudo isso, até mesmo você que não fez, muito obrigado. Espero poder ter sido contribuição. Fiquem com Deus, mega beijos, tchau, tchau.